E aí, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? E estudando, tá? Vamos aqui a mais uma aula de filosofia. Gente, ó, toda vez que eu mando atividade, estou olhando, não é todo mundo que está fazendo, hein? Sétimos anos, por favor, hein? Quero 100% de realização das atividades aí de filosofia. Não quero desculpa, vocês podem, vocês conseguem, vocês são bons, beleza? Então me mostrem aí que vocês conseguem também fazer à distância. Se tiverem alguma dúvida, conversem no grupo com os professores me passam a dúvida ou mandem inbox para mim também. Lembrando que vocês precisam ter um pouco de paciência, porque também o professor faz outras coisas durante o dia, além de acompanhar vocês aí no portal, tá bom? Bom, a gente está tratando verdade e mentira, eu vou agora trazer algumas questões que são importantes para pensar, tá? Para a gente tentar aprofundar alguns debates, tá bom? Tem uma questão na apostila aí, lá na hora do estudo, tá? Que é do Pinóquio, tá? Então aqui conta um pouco a história dele, vocês se lembram que quando ele mente o nariz cresce e quando ele conta a verdade o nariz diminui, certo? Agora vamos fazer uma pergunta sobre o Pinóquio, vamos ver se vocês conseguem responder? Vamos lá. Uma pergunta, se Pinóquio diz que está mentindo, o que ele diz é verdade ou mentira? Se o Pinóquio diz, eu estou mentindo, o que ele diz é mentira ou é verdade? Se o Pinóquio diz, estou mentindo, ele está dizendo a verdade ou está mentindo? Para o vídeo um pouco, pergunta lá para o seu pai ou sua mãe, vê se eles conseguem responder. Mas para mesmo, tá? Não vale trapacear. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Isso não tem resposta, tá? Porque é um paradoxo autorreferente, tá? O que significa isso? Bom, se eu responder, se o Pinóquio está dizendo a verdade, então ele está mentindo, porque ele disse, estou mentindo, certo? Entenderam isso? Pinóquio diz, estou mentindo. Bom, então, se ele estiver dizendo a verdade, significa que ele está mentindo. Como que, né? Ficou confuso, professor. Então, vamos lá. Se o Pinóquio está dizendo, se o que ele está dizendo é mentira, então ele está dizendo a verdade. E se ele disser assim, ele diz, eu estou mentindo, e for mentira, então ele está dizendo a verdade. Vocês entenderam? Vou repetir. Se o Pinóquio está dizendo a verdade, então ele está mentindo, porque ele disse, Pinóquio chega para você e fala assim, e aí fulano, eu estou mentindo. Aí você pensa, bom, Pinóquio está falando a verdade, se ele está falando a verdade é porque ele está mentindo. E se ele estiver mentindo? Significa que ele está mentindo, então ele está dizendo a verdade do mesmo jeito. Você fala assim, estou mentindo, falando mentira, você não está mentindo. Então ele está mentindo, tá? Vocês entenderam essa dificuldade? Então é isso que a gente vai chamar de paradoxo. O que é um paradoxo? É quando a gente não consegue encontrar uma resposta, uma espécie de armadilha, tá? Do pensamento, uma armadilha do conhecimento. Isso acontece em várias situações, a gente tem várias questões que a gente não consegue responder, porque é uma espécie de pegadinha, né? Que a gente vai de um lugar para o outro e não consegue nunca responder. Esse paradoxo autorreferente do Pinóquio é bastante famoso e a gente tem uns outros que tem na internet também, ok? Então, não se esqueçam, para algumas perguntas não há resposta, porque uma resposta, ela leva a outra, uma resposta leva a outra situação, que leva a outra resposta, que leva... A gente vai criar uma espécie de círculo vicioso, tá? Ou seja, se o Pinóquio está dizendo a verdade, então ele está mentindo, se ele está dizendo mentira, então é verdade. Ou seja, não há resposta possível para essa pergunta. Vamos lá, vamos entender um pouco melhor aqui. Eu estou chamando aqui esse menino que faz mímica para poder me ajudar a trazer esse negocinho, o quadrinho para vocês entenderem. Bom, o meu nariz vai crescer agora, né? Se ele diz a verdade, se a frase é verdade, seu nariz não cresce e faz da frase original uma mentira. Quer dizer, se ele diz assim, eu estou mentindo e é verdade, então o nariz dele não deveria crescer porque ele está dizendo a verdade, tá? Então o nariz cresce e a frase vira verdade.
Bom, se ele diz a verdade, ele está mentindo. Se ele está mentindo, o nariz cresce, né? Vocês entenderam? Porque como que o nariz fica, ó? Se o Pinóquio diz, estou mentindo, e se for verdade, o nariz dele cresce ou não cresce? A gente tem esse problema, porque o nariz dele cresce quando ele está mentindo. E quando ele diz a verdade, o nariz dele diminui. Se ele diz estou mentindo e ele está dizendo a verdade, o nariz vai crescer ou vai diminuir? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, né? Então, se for mentira, então ele está dizendo a verdade. E se ele está dizendo a verdade, o nariz dele diminui ou cresce, tá? Então, isso aqui é basicamente o paradoxo que a gente encontrou aqui, que eu estou apresentando para vocês. Vamos lá, mais uma questãozinha. Platão defende a tese de que devemos buscar a verdade, mas admite que muitas pessoas não fazem isso. Para ele, as pessoas que mentem fazem isso por quê? Por que as pessoas mentem para o Platão? Para o Platão, para você, por que as pessoas mentem? Bom, no geral, a gente pensa que as pessoas mentem porque elas são mau caráter, porque elas querem prejudicar os outros. O Platão não tinha muito essa noção. Para o Platão, as pessoas mentiam por uma única razão, tá? A gente vai ter 3 opções. A gente vai ter exagero, ignorância ou vaidade, tá? Para o Platão só existe uma opção, que é basicamente ignorância. As pessoas não mentem porque elas querem, elas mentem porque elas são ignorantes e que elas precisam aprender, conhecer as coisas e aí a partir disso elas vão então dizer a verdade. Então elas acreditam muitas vezes nas coisas que elas estão dizendo, mesmo que sejam desinformações, tá bom? Outra questão, assinale a única alternativa que apresenta uma sentença verdadeira, tá? A gente tem aqui 3 sentenças, ou seja, frases que afirmam alguma coisa. Os portugueses chegaram ao Brasil em 22 de abril de 1500. Em dias de chuva, sempre faz calor. Os extraterrestres têm a pele verde. Qual resposta é a correta? Aquela que pode ser verificada. Qual? Os portugueses chegaram ao Brasil em 28 de abril de 1500. Isso pode ser verificado na história a partir da carta de Pero Vaz de Caminha, que enviou para o rei, né, de Portugal, contando da navegação, contando a história e contando a história da chegada. Então nós temos como comprovar. Em dias de chuva sempre faz calor? A gente não pode provar, porque como a gente não está em todos os dias de chuva no mundo e tal. E a gente sabe que às vezes, né, às vezes tem isso, mas não durante a chuva, talvez depois da chuva, né? Não é impossível a gente sentir muito calor assim quando está chovendo. Mas é que está dizendo aqui, em dias de chuva sempre faz calor, não faz sentido, né? E os extraterrestres têm a pele verde. Tem como comprovar a cor da pele dos extraterrestres? Não, então você não pode chamar isso de verdadeiro, tá? Então vamos lá. Se a verdade é um discurso que afirma como as coisas são, a mentira seria... Presta atenção nessa definição. A verdade é um discurso que afirma como as coisas são. Lembra do Platão? A verdade é quando aquilo que eu digo corresponde à coisa, né? Corresponde à realidade. Então, quando eu digo a parede é branca e azul, eu vou mostrar, apontar a parede, a pessoa vai verificar se a parede é de fato branca ou azul. Se for, eu estou dizendo a verdade, se não for, estou dizendo mentira. Então, a verdade é um discurso que afirma como as coisas são. Tá? Então, a mentira seria o quê? Um discurso impossível de proferir? O mesmo que falar a verdade? A mentira seria o mesmo que falar a verdade? Ou afirmar por discurso que as coisas não são, tá? Então, quando eu digo que a parede é vermelha, eu estou mentindo, porque eu estou afirmando que ela, né? Estou afirmando uma cor que não é dela. A cor dela é branca e azul. Então, quando eu estou dizendo mentira, eu estou afirmando por discurso que as coisas não são. Estou afirmando o que as coisas não são, ou a cor da parede que não é, né? Ou a coisa que não aconteceu, e eu estou afirmando isso. E aí, nesse caso, eu estou mentindo. A pessoa pode fazer isso por ignorância, pode fazer isso por maldade, ela pode fazer isso porque ela tem medo também. Sabe quando você mente para sua mãe, porque você não quer tomar bronca, não quer ficar de castigo, porque você fez alguma coisa que não devia ter feito? Então muitas vezes as pessoas mentem por conta por várias razões, mas, em certo sentido, elas sempre afirmam aquilo que não aconteceu, tá? Contam uma história que não aconteceu. Bom, outra pergunta. Dizer o contrário de uma coisa tal como ela é na realidade falar
Isso aqui é uma outra maneira de definir mentira, ó. Dizer o contrário de uma coisa tal como ela é. Na realidade é falar uma mentira, tá? E a gente vai ter aqui um texto interessante sobre a verdade, tá? A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez, tá? Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade, voltava igualmente com o meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Digamos que você vai entrar na porta da verdade, só pode entrar meio você, entra a sua parte de cima. Quando você entra lá, você sabe a verdade, quando volta, você não consegue se encaixar de novo. Por que você não consegue se encaixar? Porque verdade e mentira são conceitos opostos, tá? São opostos, eles não estão juntos, né? Então, verdade e mentira não andam juntas, tá? Então, essa aqui que é a verdade, essa aqui que é a questão correta. Verdade e mentira nunca estão juntas. Por quê? Porque elas são opostas. Quando eu digo uma mentira, eu excluo da verdade, né, do contexto da verdade aquela conversa. Então é isso, gente. Estudem, façam as atividades que eu enviar e se cuidem. Até a próxima aula. A gente vai fazer revisão na próxima.